Salve galera, bem-vindos ao canal Logan vs Spider e esse o primeiro vídeo do ano com um assunto muito especial que é os 35 anos do Super Nintendo, isso depois da vinheta. Então, se completam aí 35 anos de um dos consoles mais legais, no meu ponto de vista, o mais legal de todos os tempos, o Super Nintendo, que foi também um divisor, tá? Divisor de mares aí, que trouxe para dentro de casa alguns games do arcade. E eu estou aqui hoje com o Spider para falar um pouco sobre isso. Ele que viveu, né, esse momento aí, um momento histórico. Eu e ele tivemos chance de viver aí a chegada do Super Nintendo nas casas das pessoas, né? Um console que entregava muito, tinha jogos com preço acessível, né? Todo mundo tinha chance de jogar jogos aí bem legais. Então, Spider, vou começar contigo. Quais foram as tuas impressões aí sobre o Super Nintendo? O que tem a dizer sobre esse console? Primeiro vídeo do ano, tudo de bom pra todo mundo aí. Cara, esse videogame não tem igual, não tem. Ele, na época, ele era um marco e ele veio com grandes jogos que até hoje citados por muitos gamers. Ele tinha tanto grandes jogos de RPG, Final Fantasy, Zelda, Chrono Trigger, Secret of Mana, e tinha milhares de jogos de RPG. Ele tinha grandes jogos de aventura, tinha Mario, tinha o Donkey Kong, né, que é um dos melhores jogos de plataforma que já foi feito na minha visão, né, que marcou muita gente. Yoshi Island, milhares. Até um joguinho do Homem-Aranha, cara. Tem o Spider-Man e Venom, acho que tu jogou, né? Maximum Carnage. Joguei sim. Chegou. É muito bom, cara. Gostei daquele jogo. Super Metroid. Nossa, Mega Man. Castlevania. Muito jogo, cara. Muito jogo. F-Zero surgiu no Super Nintendo. O Star Fox, né? Killer Instinct, que eu não posso deixar de falar, né, meu? Um baita jogo de luta que tava no arcade, veio pro Super NES. Então, cara, é muito jogo que surgiu, que até hoje estão lançando jogos daquelas franquias que surgiu lá no Super NES. Cara, então isso aí já se torna um marco. E depois, logo depois veio o Mega Drive, deu aquela briga toda de 16 bits, né? Super NES versus Mega Drive. E o legal, se tu olhar, os grandes estúdios, isso aí de repente não acontece hoje, né, cara? Porque hoje tá meio dividido. Tu vê, a Microsoft tá com um determinado estúdio que não lança pra Sony nem pra Nintendo. A Sony tem outros estúdios que lançam só pra ela, não, né? Não lança pra Microsoft nem pra Nintendo e assim vai. Pro Super NES, não. Quase todas as grandes produtoras faziam jogos pro Super NES. Era pouquíssimas que não faziam jogos. Então ele tem uma tonelada de jogo que grandes empresas fizeram, que foi assim, fantástico. Poucos videogames que tem tantos jogos bons numa plataforma como o Super Nintendo. É verdade. Pra te ter uma ideia, foi ali que eu conheci, por exemplo, a EA, que eu não conhecia, a Capcom, né, também, a Konami, tudo através do Super Nintendo, né? Sim, todas elas. Essas que faziam jogos aí. Inclusive, tu falou sobre o Mega Drive. Pro bem da verdade, o Mega Drive veio antes com o Genesis e logo depois saiu o Super Nintendo, aí depois surgiu o Mega Drive. Isso. Mas já tinha o Genesis antes. Na verdade, a Microsoft, a Nintendo, ela deu um tapa na cara do Mega Drive, né? Com o console, que era o Super Famicom na época, né? Já tinha o Famicom, que era o Nintendinho, aí surgiu o Super Famicom, que é o Super Nintendo. Isso. Que aqui é Super Nintendo, né? Aqui na América Latina. Isso. E aqui eu posso citar também alguns games, o Spider citou alguns, vou citar mais alguns que com certeza ele jogou também, que é o Top Gear que marcou a época. Hoje temos uma centena de jogos de corrida aí. E eu mesmo gosto muito do Horizon da Microsoft, né? Isso. E também gosto bastante. Só que assim, naquela época não tinha muitos jogos de corrida. E aí surge o Top Gear, que era um jogo perfeito, com uma ótima jogabilidade, né? Isso. Um game que tinha uma boa trilha sonora, uma boa jogabilidade, e ele tinha uma pegada de arcade muito intensa.
Isso num console normal, então tu levava pra dentro de casa o arcade. Isso foi uma coisa que o Super Nintendo fez, né? E o Spider citou ali o Star Fox. O Star Fox ele foi um jogo em 3 dimensões em um videogame que era de 16 bits. Então ele fez o impossível para a época, né? Hoje a gente olha o gráfico do Star Fox e pensa, pô, que gráfico feio, ultrapassado. E realmente é, para hoje, para aquela época, um videogame de cartucho gerar aquelas imagens eram demais, era uma coisa de outro mundo, assim. Era um passo além que foi o Star Fox nos consoles. Porém, nunca foi um jogo para todos. Tinha pessoas que gostavam, pessoas que não gostavam do Star Fox. Mas para mim um grande jogo aí que me marcou bastante foi o Star Fox Super Nintendo. Assim como também, que o Spider citou, o Donkey Kong. Os jogos que tu joga pela primeira vez, tu fica arrepiado. Esses jogos são os jogos marcantes. Então a Nintendo trouxe com o Super Nintendo jogos marcantes. Jogos que tinham um diferencial de uma forma ou de outra, né? Ela foi abrindo um leque de possibilidades para o mercado que é hoje. Então, com o Donkey Kong, ela colocou ali o 3D pré-renderizado, que não é em tempo real, mas tu olha e tu pensa que é 3D. Então isso foi um grande diferencial. Assim como ela fez também, trouxe jogos como Golf Trop, que é o do Pateta e o Max, né? Que é um game de desafio multiplayer. Jogava entre dois, jogava de dois, tinha os desafios ali. Foi um dos primeiros games multiplayer de desafio, porém multiplayer local, mas tinha que fazer os enigmas ali, né? O Golf Trop. Ou até mesmo o Bomberman, que trazia o multiplayer com até 4 pessoas, que não existia até então. Aí tu comprava um adaptador, adaptava e ligava 4 controles e jogava com 4 pessoas. Bomberman. É verdade. Pouquíssimos jogos tinham suporte, mas Bomberman tinha. Bomberman e aquele das Tartarugas Ninjas, né? O Spider, se não me engano. Também tinha. Também tinha a opção de jogar em 4 pessoas. Tartarugas Ninja, Bomberman e mais alguns outros joguinhos aí, mas eram poucos, mas era um grande diferencial. Que as pessoas compravam aquela pecinha para adaptar. E eu não citei a união entre a Nintendo e a Square que fizeram o Super Mario RPG, né, meu? Jogão. Cara, que jogo sensacional. E tinha um que eu jogava, que muita gente jogava também, que é aquele de sinuca, o Side Pocket. Pá! Ô meu, que joguinho tri. Remasterizado do Nintendinho. Aham. Viciante. Que foi o primeiro jogo remasterizado. Não, e o International Superstar Soccer também, né? Que... não, nem se fala. O futebol nem se fala. Superstar Soccer. E o Brasil tinha modificações que era o nosso futebol brasileiro. Que eles modificavam os cartuchos lá, né? Ronaldinho Soccer. De corrida tinha o Top Gear, que é sensacional, né? O Rock and Roll Racing. Não perde, só que é outro estilo diferente, mas não perde, mas é jogão também. Ele e os Ratos de Marte também, né, que eu não lembro o nome em inglês agora. Bike Mice from Mars, eu acho. É um troço assim. Isso, Bike Mice from Mars. Eu acho que é esse aí. Jogão. E o da minhoca aquele, né, o Wet Worm Gin. Claro, se criou aí. Aquele lá era legalzinho, cara. Não, com certeza. Tem 2 jogos, se criou também. Sem falar que o Mortal Kombat ganhou força com o Super Nintendo também. Ganhou força com o Super Nintendo. Foi onde ele fez escola. Ele tava no arcade. Talvez só no arcade ele não iria se criar, talvez. Só no arcade. É verdade. Mas com a força do console. E tanto que depois o Mega Drive portou uma versão porca do jogo, né? Geralmente o Mega Drive portava umas versões assim, meio duvidosas. Enquanto que o Super Nintendo tinha aquela fidelidade dos jogos, né? Às vezes o Mega Drive nas pressas fazia um jogo meia boca, entendeu? Que é o caso do Mortal Kombat, não ficou bom. Eu me lembro que na época que eu joguei o Super NES, primeira vez eu aluguei ele, né? Que era meio caro, né? Então, como a gente tinha um esquema lá com o cara, a gente trabalhava no carro do cara, né? E o cara que tinha locadora alugava para nós. Então a gente passava a noite virando Mario, Donkey Kong, mas depois eu tive o prazer de ter uma locadora de game e aí eu botei o Super Nintendo para rodar, que claro, já estava no final de vida dele, porque tu pegou no começo, né? Tu teve a tua locadora lá e tu pôde usar mais o Super NES, né? Eu quando montei a minha, o Super NES já era meio que
querendo já ter passado do ponto, porque já tinha surgido o PlayStation, o Sega Saturn, então já estava lançando o Mario, mas eu botei o Super NES e foi sucesso igual, cara. Todo mundo jogava porque tinha muitos jogos ótimos, nível de 9 para cima. Não, até hoje, qualquer pessoa pode jogar Super Nintendo numa boa, através de emuladores aí, porque tá muito bom os jogos Super Nintendo. É uma coisa que marcou muito essa época aí, tanto do SNES como do 64, que usava cartucho, e gerava uma polêmica pela questão do cartucho não ter muito espaço. Só que se fosse hoje, o cartucho hoje teria muito espaço. É verdade. Então o cartucho hoje daria certo. É verdade. Daria certo o cartucho hoje. Para concluir então o vídeo, a gente não citou vários, né? Muita gente jogou outros jogos que a gente deixou de citar aqui. Mas eu acho que, na minha visão, o Super Nintendo foi o console com mais jogos com nota acima de 9. Eu acho que nenhum vai superar ele. Eu acho, se nós começar a olhar agora os consoles todos que lançaram aí, eu acho que o Super NES de 9, nota 9 pra cima, eu acho que nenhum videogame chega a ter tantos jogos nota 9 pra cima como o Super Nintendo. Cabe uma pesquisa. Ele tinha, porque eram maravilhosos dentro do que ele podia oferecer, né? Era um jogo que nem... Não tem como comparar, por exemplo, um Contra 3 do Super Nintendo, que é um jogão, né? Com o último Call of Duty. Não tem comparação, claro. Mas dentro daquilo ali, daquela realidade, daquela época, eles eram jogos que se superavam. Tu pode comparar o Contra do Super NES com o Contra que fizeram agora, que não chega nem aos pés do Super Nintendo. Eles estão tentando fazer os jogos e não estão conseguindo superar o que era da época do Super NES, cara. Então, é uma coisa de se vangloriar, né? Assim, esses 35 anos desse console aí, cara. Porque marcou. E jogos de navezinha, aquela de tiro. Tem o Gradius, tem vários jogos lá que o cara perdia tempo jogando, né? Verdade. O Aero Fighters era outro. Aham. Aí hoje tu pega um jogo novo, muitas vezes, como por exemplo o Call of Duty, o primeiro Call of Duty Black Ops, né? Uhum. O primeiro Black Ops eu não gostei, achei um jogo chato, entendeu? Então hoje tô investindo muito tempo com efeitos especiais, com cenário, com isso, com aquilo, e os jogos não estão ficando tão bom como era aqueles joguinhos de plataforma ali antigamente. Aquele joguinho simples, mas viciante. Que sempre tinham notas altas, porque dentro do possível eles faziam o melhor. Coisas que a gente nunca tinha visto antes também. É verdade. E é difícil pegar um jogo hoje que tu vai jogar assim e dizer, nossa, esse jogo aqui tem uma coisa inédita. Não tem mais, acabou. É verdade. Acabou as grandes novidades. Então fica aqui o nosso parabéns ao Super Nintendo com seus 35 anos. Vai fazer 36 Envelheceu bem. esse ano. E envelheceu bem, né, cara? Como a gente está recordando, parece que é um console novo, né? De tão empolgado que a gente fica em falar daqueles jogos que marcaram lá atrás nós, né? Então, parabéns, Super NES. Parabéns. E você pode comentar aí o jogo que a gente não falou, como o Spider falou antes. Comente aí aquele game que a gente não falou e que você acha que talvez para nós também foi um game muito marcante. Porque a gente falou alguns aqui, ó, por exemplo, eu não citei Flashback, por exemplo, e tem muitos outros jogos aí que nos marcaram aí. Então, se tu tens um jogo que tu gosta muito, que te marcou bastante, comenta aí pra gente ver pra gente dar uns comentários em cima e tal, e bater um papo, beleza? Então, até um próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau. Falou!